Sejam bem-vindos a mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos. Hoje eu tenho a honra de entrevistar meu confrade Sanderson Moura. Sanderson Moura ele é formado em Direito, Filosofia, História, é advogado criminalista, é professor de oratória, é escritor, é membro da Academia Acriana de Letras, fundador da Escola de Atenas e mestrando do curso de Ciências da Educação pela Universidade Federal do Acre. Seja bem-vindo, Sanderson Moura. Obrigado, Eliseu. Para mim é uma satisfação ter esse bate-papo com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Sanderson, vamos começar. Você é um dos maiores advogados do estado do Acre. E é algo interessante na sua história que você veio do interior. Como foi isso? Você veio para cá para estudar, para ter uma percepção de crescer mais na vida. Como é que foi isso, vindo do interior? E gostaria que você começasse respondendo de onde você veio. Eliseu, eu vim de Tarauacá. Eu nasci em Tarauacá no dia 6 de julho de 76. Me criei em Tarauacá, né, a criança, adolescente, sempre jogando futebol, gostando de jogar futebol, brincando como todas as crianças. Quando deu ali por volta de 13 anos, 12, 13 anos, eu me envolvi com a Igreja Católica, participava muito das missas, meus amigos eram coroinhas, eu participei também como coroinha, e estava tendo uma seleção de pessoas para participar do seminário, para ir para o seminário em Cruzeiro do Sul. Eu dei meu nome, minha mãe autorizou e eu fui para Cruzeiro do Sul, e lá eu estudei no Instituto Santa Terezinha durante 3 anos, no magistério. Aí no 4º ano eu voltei para Tarauacá, ali já por volta de 16, 17 anos, e me formei em magistério. E lá eu me interessei pela faculdade. Teve um vestibular para letras em Tarauacá, que era a faculdade para ser letras lá mesmo na cidade, eu fiz, passei. Mas depois eu tinha uma vontade de fazer o curso de História. E eu fiz vestibular para História, também passei, e optei em vir para Rio Branco estudar. E durante o curso de História, me formei em História, sentia um grande chamado para fazer Direito, para ser advogado criminalista do Tribunal do Júri, e assim encontrei a minha vocação. Eu sempre tive assim uma atuação ligada à palavra. Como líder estudantil, lá em Tarauacá, eu fui presidente do Grêmio do 1º grau na época, depois presidente do Grêmio do 2º grau. No Instituto Santa Terezinha eu sempre fui líder de sala, fui presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Tarauacá. E aqui em Rio Branco eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, presidente do Centro Acadêmico de História, também fui dos movimentos sindicais. Então eu sempre tive assim uma participação em movimentos que utilizassem a palavra, a argumentação. E essa busca pela oratória, eu me lembro, bem cedo, despertou em mim essa vontade de falar bem. Então livros de oratória aqui bem antigos, que eu tive contato, que eu lia, e eu me aproximei desse saber desde muito cedo. E até hoje o principal centro de irradiação do meu saber é a retórica. Entendi. É a oratória. Então eu vim parar em Rio Branco com esse objetivo, de estudar, de crescer, de me desenvolver, de ser um profissional. Interessante. Santos, e você, pelo que você nos conta, a impressão é que você sempre ocupou cargo de lideranças, onde você se estava, né? Onde você vai, você acaba ali ocupando um cargo de liderança, se destacando. E na escola, como é que era essa relação com as letras? Era difícil ou era tranquilo? Você tirava de letra? Olha, eu não gostava assim muito das tarefas de fazer tarefas, as coisas todas, mas eu sempre gostei de conhecer, de ler aqueles almanaques que tinha antigamente, que iam para as bibliotecas das escolas, eu lia. Então sempre tive assim uma ânsia de aprender, de ler. Eu gostava muito de ler, desde de adolescente, jovem, e é uma paixão que eu tenho até hoje, de leitura. Então essa minha leitura, eu me lembro que eu sempre estava nos debates em rodas de amigos em Tarauacá. Aí eu dizia o tamanho da Terra, a profundidade da Terra, quantas voltas dá na Terra, a distância da Terra para a Lua, essas curiosidades que muitas vezes tinham nesses almanaques, né? E eu tinha muita curiosidade disso, a capital dos países, a capital do estado, as regiões do Brasil, o que significavam as siglas. Então eu me lembro que eu gostava muito dessas curiosidades, dessas coisas que em roda de amigos a gente discutia, né? Tudo pela leitura. Então eu lia nos livros
expostos que tinha em Tarauacá, também na biblioteca do seminário, muitos livros de autoajuda dos padres, muitos textos dogmáticos da igreja. Eu me aproximei dessa literatura assim. Aí quando eu vim para Rio Branco estudar História, eu lia muito a literatura marxista, né, que o curso de História é muito voltado para essa literatura marxista. Então essa paixão pelas letras é algo que está no meu sangue, me acompanha até hoje. A leitura é algo natural, como respirar na minha vida. Aqui no meu escritório, todo canto é rodeado de livros, quase todo tempo é chegando livros aqui. O carteiro esses dias veio aqui e disse que não conhece outra casa em Rio Branco quando chega mais livros aqui, né? Então a gente sempre está comprando livros, lendo e se capacitando e se preparando e descobrindo novas literaturas e transmitindo isso, né, por meio dos nossos escritos nas redes sociais, também da Escola de Atenas, tentando socializar esse conhecimento. Santos, e quando você percebeu que as palavras seriam uma ferramenta de trabalho, isso foi no seu desenvolvimento estudantil ainda, ou já foi na academia, no curso de História, quando você já era maior de idade, você percebeu? Como é que foi isso? Ou foi acontecendo? Foi acontecendo. Eu era muito espontâneo, assim. Eu me lembro bem que o destaque foi a partir da quinta série. Eu não me lembro, assim, antes da quinta série, algum destaque. Mas a partir da quinta série, eu já me lembro que eu já tinha algum movimento dentro da sala de assumir a liderança, de participar das votações, quem era o líder da sala. Eu sempre colocava meu nome, ganhava. E isso, por exemplo, eu fui líder de sala na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano de magistério. Aí eu vim para cá, para Rio Branco, fui líder do Centro Acadêmico de História, depois do Diretório Central dos Estudantes. Então isso foi acontecendo naturalmente. Eu percebia que isso era pela palavra, isso era pela liderança, pela minha vontade de me colocar à frente dos acontecimentos, de falar, de argumentar, né, de representar. Então isso foi naturalmente acontecendo, até eu ter mais clareza do que, na verdade, o que me movia era a paixão pela palavra. Era a palavra que era responsável por me levar para ser o líder de sala, a palavra que era responsável por eu ser professor, para ensinar os alunos, a palavra que foi responsável por eu ser advogado, por eu ser professor de retórica, e a palavra que é responsável por eu ter uma atuação política, vamos dizer assim, né? Uma pretensão política, tudo por meio da palavra. Então a palavra é um centro irradiador do meu trabalho. Eu respeito tanto esse saber, a retórica, a Grécia, porque a retórica nasceu na Grécia. A palavra então, é o vírus que te move. É o que me move. A retórica é o centro do meu saber, dos meus estudos. É pela retórica que eu estudo filosofia, que eu estudo história, que eu estudo direito, que eu estudo política. É dela que é o centro irradiador para esses saberes. Entendi. E como escritor, Sanders, você tem quantos livros publicados já? E existe essa questão de ter um livro preferido? Existe isso com você ou não? Olha, eu tenho 3 livros, né, publicados. Eu tenho até aqui fácil, que dá para pegar, dá para mostrar. O primeiro livro foi esse aqui, Advocacia e Oratória, o do Homem de Bem que Sabe Falar. Foi o mais emocionante dos livros, porque foi o meu primeiro. Eu tinha muita vontade de escrever um livro, e aqui estava no auge, vamos dizer assim, da minha paixão pela advocacia, que eu sinto a mesma paixão, mas aqui era uma paixão bem juvenil, bem entusiástica, né? Então esse livro aqui, que é na verdade a origem do título desse livro, é uma frase latina, do homem de bem que sabe falar. Perguntaram a Catão, que era um grande orador de Roma, como é que ele definia o orador. E ele dizia, é o vir bonus dicende peritus. É o homem de bem que sabe falar, perito na arte de falar. Então eu traduzi para o português e dei o título desse livro aqui, que na verdade é Cícero que traz em um dos seus escritos o que teria dito Catão. Isso foi em 2010. Em 2011 eu lancei o Habeas Espíritos, que na verdade é uma continuação dos meus escritos, que são textos pequenos. Eu gosto dessa escrita aforística, um pouco nietzschiana. É algo que tem ali uma página, um artigo rápido, né? E todos esses livros são constituídos de textos pequenos, de um livro que eu li, de uma experiência que eu tive, de uma reflexão. Então esse livro deu o título de Habeas Espíritus. Quando uma pessoa está presa, ele requer ao advogado o habeas corpus para tirar o seu corpo da cadeia. E aqui o habeas espírito traz a ideia de libertação da mente, do espírito, por meio da leitura, dos livros, do autoconhecimento.
a gente é o nosso próprio delegado, nosso próprio juiz, o nosso próprio promotor, o nosso próprio advogado. Então isso acontece dentro das nossas prisões interiores. Então, habeas espíritos traz essa ideia de libertação das nossas potencialidades. É interessante você falar isso sobre esse livro, Sandro, porque algumas pessoas, às vezes, quando vê o nome do livro, acham que ele é exclusivamente a quem é do direito. E não é isso, né? Não, ele tem uma amplitude muito maior. É muito maior, é tanto consciência. para quem é do direito como para quem não é do direito. O Habeas Espíritos, Meditações de um Advogado em Busca do Autoconhecimento. É um livro que tem um componente bem espiritual. Eu sempre trabalho direito ligado à filosofia, espiritualidade, história. Eu nunca trabalho direito só com lei. Na verdade, eu nunca gostei muito de ler só lei, de ler só código. Eu sempre gosto do direito envolto à literatura, envolto à psicologia, envolto aos saberes humanísticos. É assim que eu gosto de direito, como os romanos gostavam, né? E em 2016 eu lancei esse livro, Oratória com Filosofia, no Júri, na Advocacia, na Vida, que é um livro assim bem forte, a presença da Grécia. De todos os livros, é o livro assim mais destaca a presença da cultura clássica antiga. E hoje eu tenho vários materiais que daria uns 3 ou 4 livros. Mas estou esperando o momento certo, o tempo adequado para poder sistematizar, porque a gente tem muitas tarefas do nosso dia a dia que às vezes não dá tempo parar para editar e publicar um livro, né? Mas está tudo reservado aí, o meu material, né? E tem outras obras que, por exemplo, tem uma minha monografia do curso de Direito, que foi uma experiência do júri que eu tive, que eu fiz uma defesa e absolvi 4 jovens acusados no caso de homicídio sem cadáver. Eu transcrevi minha defesa. Eu tenho meu trabalho final de filosofia, que é um resumo da obra de Quintiliano, que é o Instituto Oratória, que são 4 livros de oratória. Eu tenho o trabalho que eu estou fazendo no mestrado, que é a oratória aplicada para o professor. Então tem vários outros materiais que a gente só está esperando o momento certo para a gente publicar, mas um momento adequado, né? Então eu gosto de escrever também. Agora, o meu estilo, como eu lhe falei, não é um estilo de romance, não é um estilo daqueles capítulos longos, é esse estilo de resenhar um livro, de desenvolver um pensamento. É o estilo que eu mais me É um estilo mais objetivo, mais né? objetivo, aforístico, né? Que você for ver Nietzsche ali, ele elabora alguns textos, algumas partes. Só escreve em aforismo, né? Em aforismo. Então eu gosto muito desse estilo aí, né? Santos, aproveitando esse momento especial, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, que autografasse esse livro aqui para mim. Você pode fazer isso? Com certeza. Gente, esse é um momento muito importante, né? O confrade Eliseu. O professor Sanders é um homem bem ocupado, e isso é muito bom, porque o homem de bem deve ser ocupado mesmo, né? Se dedicar. Então estamos aproveitando esse momento para ele fazer essa dedicatória, né? Ou rabiscar esse trabalho, dar a sua assinatura, porque isso é muito importante para a gente também receber o livro do autor com assinatura do próprio autor. Pronto, meu amigo. Muito obrigado, Sanderson, meu confrade. Sanderson, você também é fundador da Escola de Atenas. Qual é o objetivo e como surgiu isso na sua mente, a Escola de Atenas? Olha, a Escola de Atenas, ela é, vamos dizer, o fruto dessa minha paixão pela cultura grega. Sempre que sair alguma coisa, eu, assim, examino dessa paixão que eu tenho pela cultura grega, né? Hoje mesmo eu escrevi no meu Facebook, coloquei uma imagem das ruínas do Parthenon e escrevi: em tuas ruínas, em tuas sagradas ruínas, enterrei pedaços do meu coração. Essa ligação que eu tenho com a cultura grega, que é muito, muito forte. Então, certo dia eu estava lá em casa, dormindo, e uma ideia martelou muito forte na minha cabeça a noite toda. Escola, como aquelas músicas que a gente às vezes passa o dia todinho, aquela ideia, e ficou na minha cabeça martelando: Escola de Atenas, Escola de Atenas, Escola de Atenas, a noite quase toda. No outro dia eu percebi que eu ia fundar um grupo, um movimento, uma escola, que se chama Escola de Atenas, inspirado no quadro de Rafael Sanzio, um renascentista, e essa escola teria o objetivo de divulgar esse meu trabalho, minhas leituras, e ensinar filosofia, ensinar retórica, ensinar cultura clássica, e hoje é o que nós fazemos. A escola já tem 5 anos, nós estamos no 30º simpósio, que acontece de 2 em 2 meses. São simpósios que, se você for ver,
Então, simpósio que exige leitura, conteúdo, pesquisa. E lá no canal da Escola de Atenas é um bom espaço para quem quiser entender o que é a disciplina retórica. Entender de livros, conhecer livros, todo esse trabalho que a gente faz. E isso tem pessoas de todas as áreas, da filosofia, da história. Gente, é uma escola ampla, uma escola que tem muita participação de jovens também, de professores. E é algo que eu me realizo nessa divulgação desse saber da cultura grega. Sanders, enquanto professor de oratória, em especial você usa como referência os clássicos, né? Para quem está chegando agora, quais os benefícios de se estudar oratória com filosofia? Olha, a retórica, primeiro a gente tem que saber o seguinte, que a retórica era o principal saber ensinado na Grécia, para os jovens principalmente. Porque se eles quisessem se destacar na vida pública, na política, nos tribunais, eles tinham que aprender a falar bem. Ou em qualquer outro empreendimento, eles tinham que saber argumentar, falar, se expressar. Porque uma das condições do líder é saber se comunicar, saber se expressar. Então esse era um saber fundamental na Grécia Antiga, em Roma também, e isso passou pela Idade Média e chegou até os nossos dias. E hoje as pesquisas indicam que uma das principais capacidades exigidas no século XXI é a capacidade de comunicação nas empresas, nas profissões. Ser advogado, ser promotor, ser juiz, ser um político, ser um líder, exige se comunicar. Então é um saber prático, é um saber útil para o nosso dia a dia. Saber expor, saber se expressar, saber argumentar, saber desenvolver as suas ideias, tudo isso a retórica proporciona. Então ela é uma disciplina que desenvolve o intelecto e ela desenvolve as nossas habilidades de liderança. Porque para falar bem precisa pensar bem. E para pensar bem precisa de leitura, de pesquisa, ter conteúdo na cabeça. Então a retórica ela desenvolve essa nossa capacidade intelectual, porque ela estava na Grécia e em Roma, ela sempre esteve ligada ao desenvolvimento integral do homem. Pensar bem leva a falar bem, e falar bem leva a viver bem. Então é uma integralidade. Não é só falar com palavras vazias. Não, o orador é um filósofo. O orador é um homem que fala bem, é um homem que vive bem, é um homem que pela sua prática dá exemplo daquilo que prega. Por isso que ele tem força na sua palavra. Seja no tribunal, seja na política, seja como professor. A prática dele faz parte da construção do seu ethos dentro da sua integralidade. E essa oratória ela vai se destacar de outras oratórias, essa que nós ensinamos, porque ela está conexionada à filosofia. Cícero, Marco Túlio Cícero, que é o grande referencial da história da retórica, ele vai dizer que o orador ele precisa da filosofia para falar bem. A filosofia é a base do bom orador. Não existe bom orador desvinculado do saber filosófico, que é a paixão pelo conhecimento, a paixão pela lógica, pela razão, a paixão pelo saber. Então, a filosofia dá um brilho maior ao orador. Isso é que significa oratória com filosofia. E está ligada ao pensamento de Platão, que combatia os sofistas, embora eu não concorde com tudo que Platão falou contra os sofistas, mas, em todo caso, Platão dizia que a única oratória digna dos deuses era a oratória com filosofia. Era a oratória ligada à sabedoria, o compromisso com a verdade. Os sofistas questionavam esse conceito de verdade, mas, em todo caso, esse mesmo conceito platônico vai para Cícero. E Cícero reafirma nos seus escritos, nos seus livros, como o livro do Orador, o livro Orador, que são livros que ele afirma esse vínculo da filosofia com a oratória. Então, nosso compromisso é isso. Não é ensinar só gestos, posturas, que isso faz parte da construção do orador. No entanto, a oratória é uma disciplina mais profunda do que meramente gestos, palavras. Ela é uma disciplina intelectual. Entendi. Aproveitando esse gancho, Sanderson, o Platão disse que a política é uma arte para a qual nem todos os homens estão aptos ou são capazes, mas sim os filósofos. Esses sim teriam a capacidade de administrar a polis. Claro que o filósofo não necessariamente é aquele que seja graduado, não é isso, Sanderson? Mas a pessoa que se dedica à sabedoria, aos estudos, ao que você está falando. Você concorda com essa frase de Platão?
Olha, muitas pessoas às vezes acham que Platão ele tem um pensamento muito aristocrático, né? Muito exclusivista, muito de elite, porque ele seleciona os filósofos como os mais capazes para governar. Mas nós precisamos compreender bem essa ideia de Platão, porque lá na República, no seu diálogo, ele é bem taxativo. Enquanto o filósofo, quando ele diz filósofo, o homem que ama o saber, o homem que ama o conhecimento, não chegar a ser governante, ou pelo menos o governante chegar a ser filósofo, a sociedade vai sofrer de todos os males que nós estamos vivendo hoje. E a gente pode ver no cenário nacional que, às vezes, a falta de um homem que ama o saber pode gerar desgraças públicas, pode gerar calamidades públicas. É um momento muito interessante que nós estamos vivendo no Brasil para examinar se o que Platão diz é falso ou é verdadeiro. Então, o homem que ama o saber, ama a ciência, ama a cultura, ama as artes, esse é o que está preparado para governar, se tornar um filósofo governante. Então, nós precisamos, se nós olharmos a política nos parlamentos estaduais, no parlamento federal, nós vamos ver que nós estamos precisando de filósofos, de homens mais qualificados para conduzir a nossa polis, para conduzir a sociedade, para defender as leis, para defender a igualdade social. Isso de Platão é muito atual. E Aristóteles também vai ser muito claro. Às vezes tem muitos que nascem para liderar, para governar, e outros para serem liderados e para governar. Mas todo homem que se capacita, que busca o saber, que ama o saber, filósofo nesse sentido, não precisa necessariamente ser um acadêmico, um mestrado, um doutorado, mas também isso não exclui essas pessoas que são formadas na academia, que tem mestrado, que tem doutorado. Nós não podemos desprezar quem tem tudo isso, nós temos que valorizar também os títulos acadêmicos, quem estuda, quem se forma, podem também ser filósofos, mas também não é necessariamente assim. Se ele amar os livros, se ele amar o conhecimento, se ele amar o saber, se ele amar a colocar o bem público acima dos seus interesses particulares, então ele de alguma maneira é um filósofo que está à frente da política. E então isso é muito fundamental. Acontece que muitas vezes os filósofos se retiram nos seus gabinetes, se retiram nas suas pesquisas, se retiram nas suas especulações filosóficas e esquecem do seu compromisso social. Por isso que eu gosto de Marco Túlio Cícero, porque ele soube conciliar a busca da filosofia, o amor à filosofia, com a administração de Roma. Ele chegou a ser cônsul, equivalente a presidente de Roma, e soube conciliar o amor à cultura clássica e aplicando isso no consulado dele, aplicando isso na administração pública dele. Ele soube trazer a filosofia para a praticidade do espírito romano, porque o grego é mais especulativo, o romano ele é mais prático. E Cícero, como romano, ele tinha uma capacidade especulativa, mas essa especulação filosófica ele não desvinculava do fazer político, na elaboração das leis, na administração da polis. Isso nós precisamos fazer, qualificar o nosso Senado, qualificar nossos líderes e não tolerar mediocridade, e não tolerar pessoas despreparadas. Nós temos que ter coragem para dizer isso, porque ou essa ideia de Platão se torna uma realidade entre nós, e isso não quer dizer que nós vamos destruir a democracia, é pela democracia mesmo. O filósofo tem que chegar ao comando da polis é pela democracia, não é acabando com a democracia. É dentro da democracia, conscientizando o povo, falando com o povo, mostrando para o povo que é necessário nós termos pessoas mais qualificadas para governar, para nos representar. Então não é quando se fala em platonismo, pensa que Platão liga Platão ao combate à democracia. Embora Platão tivesse um elemento de combate à democracia, mas isso não quer dizer que nesse aspecto nós vamos querer acabar com a democracia. Não. O filósofo tem que disputar o poder, dentro da regra do jogo democrático. Sim. Falar com o povo, saber falar com a linguagem do povo, mas não abdicar dos seus valores, da sua ética, das suas virtudes, da sua visão de sociedade. Verdade. Nesse seu livro aqui, Oratória com Filosofia, no capítulo 18, você dedica uma parte que fala assim, minha amada Grécia. E existe outro ponto interessante, eu gostaria de emendar aqui nesse livro, que você fala do seu romance com os seus livros. Eu achei muito interessante isso também. Como é que é isso? Explica pra gente. A Grécia é o centro do saber. A Grécia é o centro da cultura. Nós fomos ver na Grécia que nasceu a filosofia, nasceu a história enquanto ciência, nasceu o teatro, nasceu a política enquanto ciência também, enquanto habilidade, enquanto arte de estudo, nasceu a própria escola, nasceu a advocacia, o tribunal do júri, nasceu
a oratória, a psicologia germinou dentro da própria filosofia, a ciência que nós conhecemos, ela é filha da própria filosofia. Então, a Grécia, ela é irradiação do saber ocidental. Então, naturalmente, isso me levou a essa fonte, conhecer essa fonte, que irradia para o Ocidente essas instituições que nós temos. Não quer dizer que, ao longo do tempo, isso não foi aperfeiçoado por outras civilizações, outros povos, mas a Grécia é a fonte desse saber. Então, isso foi naturalmente me levando a essa fonte. E quando eu cheguei a essa fonte grega, eu provei de suas águas límpidas, poderosas, que saciam muitas vezes nossa sede de conhecimento. Então, eu encontrei na Grécia o que eu sou. Eu sou advogado. Nasceu aonde a advocacia? Na Grécia. Eu tenho um amor pela filosofia. Onde nasceu a filosofia? Na Grécia. Eu tenho um amor pelos livros, que é o amor pelo conhecimento, que na verdade é a própria filosofia. O amor pelos livros, o amor pelo conhecimento é a própria filosofia. Sou professor, a escola nasceu lá na Grécia. Amo o Tribunal do Júri, que era o meu palco de atuação principal dentro da advocacia. Nasceu lá na Grécia. Então, naturalmente, eu fui levado a esta civilização, a conhecer seus filósofos, a conhecer seus intelectuais, a conhecer suas obras que chegaram até nós e que abrilhantam a cultura de qualquer pessoa. Saber o que escreveu Platão. Eu já li todos os diálogos de Platão, os que são autênticos de Platão, os que são atribuídos a Platão, um total de 40 e poucos. Então li a Ilíada, li a Odisseia, li grande parte dos livros que chegaram até nós da cultura grega. Então quase todos, estou adquirindo outras obras que foram escritas naquela época, traduções. Então eu gosto de ler esses livros da cultura clássica, encarar o livro clássico, não só o que os outros comentaram. Então eu vou lá, leio a história de Heródoto, leio a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, leio os grandes discursos de Demóstenes, de Isócrates, os livros de Aristóteles, eu tenho quase todos aqui. Então eu vou bebendo nessa cultura clássica. E é a fonte, vamos dizer, de uma espiritualidade. Não só de intelectualidade, de moralidade, mas também é uma fonte espiritual. Por isso que é o que eu disse que eu escrevi, né? Em tuas sagradas ruínas, ó polis universal, estão enterrados pedaços do meu coração. Por esse vínculo de amor que eu tenho com a cultura clássica. Entendi. E o amor aos livros decorre dessa sede de conhecimento. Todas as pessoas que amam os livros demonstram a sede de conhecimento. Eles querem ter o livro, ele quer ler. O que é o livro? O que é a presença do livro? É a presença de quem tem sede de conhecimento. Entendi. Sanderson, durante as suas pesquisas, suas leituras, desde muito jovem, qual dessas leituras mais te marcou? Olha, muitos livros, é muito difícil fazer uma lista de livros, né, assim, de que nos marcaram, porque muitos livros são extremamente importantes na nossa formação. Mas um dos livros, assim, que está no topo das minhas preferências, das minhas leituras, é esse livro aqui, Paideia, A Formação do Homem Grego. É uma das grandes obras pedagógicas já escritas por esse filólogo alemão, Werner Jaeger. Em alemão é Werner Hegel, e em inglês é Werner Jäger, mas às vezes eu pronuncio como é em português mesmo, Werner Jaeger. Sim, claro. E então esse livro aqui, ele traz todo esse espírito da cultura clássica, de Homero, passando por Homero, depois por Hesíodo, outro poeta grego, depois pelos sofistas, Péricles, Platão, Aristóteles. Então ele traz a essência dessa cultura clássica aqui. Então esse é um dos grandes livros que eu valorizo na minha biblioteca. E tem uns livros de Cícero que eu gosto muito, né? Então tem muitos livros que me marcaram, mas esse está no topo assim dos livros que me comoveram, que me despertaram para todo esse trabalho que a gente vem realizando. Tá. Enquanto professor, Sanderson, vamos imaginar que tem alguém que assistindo a nossa entrevista e queira uma sugestão. Por onde eu começo, né? Dentre os muitos clássicos, quais leituras você poderia indicar para a pessoa começar? Olha, uma das coisas que eu aconselho é a pessoa entrar no nosso site, no YouTube, no nosso canal no YouTube da Escola de Atenas, que tem muitas palestras.
E ali ele vai conhecendo livros, ele vai despertando para livros. Tem palestras sobre a oratória de Sócrates, de Cícero, de Quintiliano, de Demóstenes, da cultura clássica grega, dos livros que a gente lê. Então, uma das formas boas, que até facilita, é entrar no canal da Escola de Atenas, né, digitar Sanderson Moura, Escola de Atenas, que vai aparecer a quantidade de simpósios que nós já realizamos. Mas eu mesmo comecei a estudar oratória pelos livros de um professor que ainda está em atividade no Brasil, que é os livros do professor Reinaldo Polito. Então, estudioso da oratória, já formou muitas pessoas, então comecei a estudar oratória pelos livros do professor Reinaldo Polito, que me foram muito úteis, que eu sempre demonstro a gratidão pelas leituras que eu tive, né, do professor Reinaldo Polito, tem muitos livros publicados, mas depois eu fui me aproximando da retórica enquanto disciplina intelectual, né? Eu fui buscar na fonte. E quem quer estudar retórica como um saber clássico, aí vai ter que ler livros mais clássicos, né, como o de Aristóteles, Retórica Alexandre, que é também atribuído a Aristóteles, os discursos de Demóstenes, os livros de oratória de Marco Túlio Cícero, o livro de Quintiliano. Aí sim, já vai estudar retórica na sua origem, na sua fonte, como chegou atualmente até nós, né? Como é que surgiu isso? Aí vamos ter que beber, principalmente nos sofistas, em alguns diálogos de Platão, como Gorgias, Fedro, são os principais diálogos de Platão que falam da retórica, mas principalmente o Gorgias, depois o livro Retórica de Aristóteles, e tem outro livro que é atribuído a Aristóteles que eu falei, Retórica Alexandre, aí depois vai para o maior de todos, segundo a minha forma de ver, Marco Túlio Cícero. Ele tem vários livros, 7 livros de oratória. Brutus, tem um livro chamado de oratória Brutus, tem outro livro chamado Orador, outro chamado do Orador, divisões da oratória, invenção, são vários livros que Cícero escreveu. E aí Quintiliano sistematiza tudo isso numa obra chamada Institutos Oratória, que nós temos uma palestra sobre Quintiliano no nosso canal da Escola de Atenas, onde a gente discute os quatro volumes desse livro. Aí sim, a pessoa se vincula à retórica antiga, à retórica clássica. E aí quando descobre tudo isso, vem para a Idade Moderna e vai descobrir um pensador chamado Chaim Perelman, que foi o que resgatou tudo isso, porque no século XIX a oratória praticamente sumiu do mapa, por causa do positivismo, a ideia de que a verdade era objetiva, clara e não precisava da oratória, mas no século XX ela renasce com esse pensador, Chaim Perelman, ele escreveu o livro Tratado da Argumentação Jurídica, a Nova Retórica, que é aplicada à educação, é aplicada ao direito, é aplicada à política, é aplicada a todos os ramos das ciências sociais. Então esse livro, ele marca o renascimento da retórica antiga, e é tanto que o título do livro dele é Nova Retórica, Tratado da Argumentação, a Nova Retórica. E nós lá no canal nós temos um simpósio sobre a Nova Retórica de Chaim Perelman, que é o resgate de Aristóteles, é o resgate de Cícero, é o resgate de Quintiliano. É um dos grandes livros que eu tenho também, juntamente com esse, muito importante, que é o Tratado da Argumentação, a Nova Retórica. Então a pessoa pode começar por esses livros do próprio Reinaldo Polito, e depois, se tiver interesse e gosto, e começar a se descobrir como um discípulo da Grécia, como um filho da Grécia, como um helenista, aí ele vai mergulhar nos livros clássicos. Sanderson, além do canal no YouTube Escola de Atenas, onde que as pessoas podem te encontrar também, por exemplo? Existe um endereço no Instagram? Não só lhe encontrar no sentido de ver referências, palestras, né, frases, alguma coisa que você coloca, como também se a pessoa precisar dos seus serviços profissionais, como a pessoa faz para lhe contactar? Olha, tem no Facebook, tem minha página no Facebook, que é bem fácil das pessoas me encontrar no Facebook, digitando meu nome lá, Sanderson. E às vezes para me encontrar eles pedem meu número, eu respondo, né? Não é tão difícil me encontrar. No Instagram também, está lá minha página no Instagram, eles encontram o meu número que está disponível na internet. E eu sempre procurei ser uma pessoa acessível. Aqui no meu escritório as pessoas chegam, entram, conversam comigo, e eu procuro ser uma pessoa acessível, atendo muitos jovens interessados na oratória, interessados na ciência do direito, e a gente vem orientando também, e de alguma maneira eles se dizem inspirados pelo trabalho que a gente vem
realizando. Isso para nós também é uma satisfação ver que a Escola de Atenas não é só acriana, ela já é nacional. Ela é acompanhada em todos os estados brasileiros, muitas pessoas de estados participam do nosso grupo, nos acompanham em várias partes do Brasil e ela vem se tornando uma referência nacional de estudo clássico da retórica. E isso nos alegra muito porque ela tem, aqui no Acre, nós estamos aqui no Acre, no meio da Amazônia, irradiando essa cultura grega para o Brasil todo, independente dos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mas a internet nos proporcionou mais essa igualdade vamos dizer, de disputa intelectual, de competição intelectual. Não é o meu objetivo, mas eu usei a expressão só para ilustrar, onde a gente também tem acesso agora. A internet nos proporcionou isso. Então é possível que aqui do Acre, com esses recursos que nós temos de acesso à internet, as dissertações, os mestrados que hoje disponibilizados por meio da CAPES e dos livros que a gente pode pedir pela internet, isso igualou um pouco a batalha intelectual, né? A corrida intelectual. E a gente tem dado essa contribuição para o Brasil. E nosso objetivo é esse. É ser uma escola nacional, um centro de referência nacional de cultura clássica. Esses dias uma pessoa que nos acompanha lá de Angola ingressou na nossa escola, que nos acompanha de lá. Então esse trabalho de resgate da retórica é extremamente importante para o homem que faz direito, para o homem que filosofa, para o homem que é político, para o homem que faz poesia. Para todos os setores, a cultura grega tem muito a oferecer. Ela é um brilho, ela é uma luz, ela é uma ilustração. Ela deixa as pessoas mais belas, um poeta mais belo, um orador mais belo, um político mais belo, porque ela traz o seu brilho cultural. Para quem se apaixona e gosta da cultura grega, cultura clássica. Sim, inclusive até no grupo do WhatsApp a gente vê, né, Sandra, que tem pessoas de vários lugares do Brasil que fazem parte, né? Sandra, para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta, porque assim, você é um homem poderoso nas palavras. E quando se vê um orador que é poderoso nas palavras, muitas pessoas pensam que é só intelecto. Mas não é só intelecto, existe uma força operando nesse mundo espiritual que está dentro do orador, fazendo ele jorrar tudo isso. O que você tem a dizer a isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, quem é o Sanderson, né? O Sanderson é um cara ele é só um intelectual mesmo? Porque vejam só, tudo que existe de poderoso nesse plano, talvez não seja só daqui. Existe uma força talvez que esteja atuando por detrás. Você acredita nisso, Sanderson? Se você une esse saber intelectual junto com essa espiritualidade que seria, vamos dizer assim, a alma de tudo isso, para fazer com que as pessoas possam ser tocadas e transformadas internamente de dentro para fora? Com certeza a oratória está ligada à espiritualidade. Vamos voltar à Grécia, que as pessoas pensam que só é intelecto. Não, a Grécia é espiritualidade. Sim. Mergulhe no pitagorismo, você vai ver que é uma espiritualidade, é uma filosofia, mas é uma espiritualidade. Nos ensinamentos de Pitágoras. Mergulhe no platonismo, que você vai ver ali uma religião, uma espiritualidade. Né? As ideias da reencarnação, da transmigração da alma, para quem não acredita, mas ali está a burilação do espírito, o espírito que vem para a Terra, que precisa se aperfeiçoar para poder subir para degraus mais elevados. O pitagorismo, o platonismo é uma espiritualidade. O aristotelismo é uma espiritualidade. O Cicerone, a filosofia de Cícero é uma espiritualidade. Ela irradia, inclusive Cícero influenciou quem? Santo Agostinho, que foi um dos grandes construtores da igreja. Ele se inspirou em escritos de Cícero, Santo Agostinho. Então essa espiritualidade ela é inerente à formação do orador. Como eu falei, a oratória é uma integralidade. Ela é uma formação moral, ela é uma formação intelectual e ela é uma formação espiritual. Ela eleva o espírito. A frase grega resume a busca da espiritualidade universal. Gnótice alto. Conhece-te a ti mesmo. Está lá escrito no templo de Delfos. Então isso é espiritualidade. O orador precisa desse conhecimento de si mesmo. Porque é com esse conhecimento de si, dessa interioridade, que brota a filosofia, que brota a inspiração, que brota o divino. Claro que a gente usa palavras diferentes, que às vezes uma igreja usa, mas é a espiritualidade brotando do pensamento do orador. O hermetismo vai beber na fonte do platonismo, o próprio hermetismo. O Platão também vai beber lá na cultura do Egito,
né? Até mesmo dos próprios hebreus. Então a filosofia ela é uma espiritualidade. Tem uma palestra no nosso simpósio que diz a filosofia como uma espiritualidade laica. Ela não é ligada à igreja ou da igreja tal, mas ela é uma espiritualidade laica. Então isso desenvolve também esse espírito, essa alma que habita em cada ser humano. O Hermetino já diz, o mais elevado grau do intelecto é a flor do intelecto. Então, eles perguntaram a Hermes Trismegisto, qual é a mais elevada qualidade do intelecto? E ele respondeu, a flor do intelecto. O que é a flor do intelecto? É quando o intelecto se abre para o cosmos, para o intelecto universal. É quando esse intelecto humano ele consegue acessar a razão universal, o intelecto universal. Então o intelecto é uma espiritualidade. As pessoas não podem confundir o intelecto como uma pessoa que só escreve, só estuda, só está na academia. Não, o intelecto, Anaxágora, filósofo grego, já dizia que o que move, que a força criadora é o nous, é a mente universal, é o intelecto universal. Então isso é pura espiritualidade, da qual o orador está ligado, quanto o homem público, mas também como um homem espiritual. Então a força do orador está ligada com certeza a essa espiritualidade, essa busca do interior. Então eu pratico meditação, gosto muito de meditação, estudo os yogis da Índia, né, que tem também uma influência lá na Grécia, os yogis da Índia. Alexandre, quando foi lá para a Índia, e os seus seguidores ficaram muito admirados com a capacidade filosófica dos yogis, capacidade de meditar, de se concentrar, e levaram isso para a Grécia. E isso influenciou escolas gregas. Schopenhauer tinha também grande interesse pela cultura indiana. Então me interessa também pela meditação, que é essa busca da interiorização do homem, a busca de silenciar o seu pensamento, de viver o agora, de ser testemunha dos seus próprios pensamentos, observar a si mesmo, viver esse instante. Tudo isso está ligado à filosofia. Tudo isso expande a capacidade do orador de falar. O homem presente, o homem observador, o homem testemunha de si mesmo, o homem que sabe ser consciente nos seus atos, na sua forma de falar, de pensar. Isso é pura filosofia, isso é pura oratória. Quando ele está consciente de si, a oratória se torna mais valorosa, mais poderosa. Não é só um monte de palavras. São palavras que brotam de uma fonte silenciosa, de uma fonte interior. Então o orador precisa trabalhar isso também em si, né? Ok. Sanderson, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para a gente fazer essa entrevista aqui. De verdade, muito obrigado. Foi um bate-papo riquíssimo, de muita cultura, de muito saber. E eu quero que você deixe, por gentileza, as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo entrevista. Eu que agradeço, Eliseu, essa sua entrevista, essa oportunidade de a gente falar um pouco do que a gente pensa, do que a gente lê, do que a gente estuda. E a minha vontade sempre é divulgar essa cultura para que ela possa chegar no maior número de pessoas. A gente sabe que hoje em dia está muito difícil as pessoas se interessarem por cultura, por livros. A internet tem um lado bom, mas às vezes deixou as pessoas muito robóticas ali nas suas redes sociais, sem algo mais profundo, sem pegar um livro, sem ler. E essa forma da gente divulgar nossos livros que a gente lê na internet, é uma forma de despertar. De vez em quando a gente encontra uma pessoa que despertou para uma leitura, para a busca de um conhecimento. Isso é a forma da gente contribuir. Nem todos vão despertar para o saber, que também é uma vocação. A vocação intelectual, a vocação para o saber, a vocação por livros, a vocação para a escrita, isso aí também tem que ser um despertar. E não é uma coisa assim muito geral nas pessoas. Mas a gente tem que despertar isso em alguém, e esse alguém vai ser também um propulsor para despertar outras pessoas. Mas nós vivemos um momento que nós precisamos reafirmar com cabeça erguida o valor da filosofia, o valor do livro, o valor da ciência, o valor do saber, o valor da escola. É isso que ilumina a nossa sociedade. Numa época que está recheada de trevas, de obscurantismo, nós sermos luz. E essa luz é a luz do conhecimento. E a cultura grega, a cultura romana é um referencial para poder iluminar vários setores da vida humana. A gente não pode deixar a peteca cair. Nós somos responsáveis também para iluminar a sociedade, dar a nossa parcela de contribuição. Não apenas ficar nos nossos gabinetes, mas também sair, ocupar as redes sociais, ocupar os espaços de comunicação para dizer, olha,
temos aqui o que oferecer para a sociedade, em termos de conhecimento, de debate, de cultura. Iluminar dentro do que a gente pode fazer. Essa é a obrigação de todos nós que amamos o saber, que estamos na Academia Acreana de Letras, que estamos você no caso da Sociedade Literária Acreana, nesses espaços de cultura. Nós temos que despertar essa juventude para o saber, para o livro. Então, com alegria você ter acompanhado essa nossa entrevista aí, um grande abraço e que quiser nos conhecer mais, somos acessíveis a você que quer conhecer nossas leituras e o nosso trabalho. Esse foi mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acreanos. Muito obrigado, meu confrade Sanderson Moura. Muito grato, Elisa.